Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui na casa de Moeraça. Essa casa que sempre nos acolheu com tanto amor e carinho, que nos permite trabalhar na seara do Cristo. E é Ele que rogamos que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa subida juntos. Muitos se têm falado sobre os ensinos de Jesus, em especial daqueles que se encontram no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. E esse capítulo inicia com as bem-aventuranças. E uma delas diz respeito ao nosso destino, a vida futura, que está lá no versículo 8 desse capítulo. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E é tão importante esse ensino de Jesus, que Kardec dedicou um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo aos puros de coração. Capítulo 8. E no item 5 desse capítulo, Kardec nos traz pecado por pensamento, adultério, que é o tema que vamos abordar hoje. E Kardec traz, no início desse item, uma passagem de Jesus, que também está no capítulo 5, no versículo 27 e 28, que diz o seguinte: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já cometeu em seu coração adultério com ela. A palavra adultério aqui não deve absolutamente ser entendido no sentido exclusivo, na acepção própria dessa palavra, mas num sentido geral, mais amplo. Jesus, muitas vezes, utilizou por extensão para designar o mal, o pecado, o mau pensamento. Como nessa outra passagem de Jesus, quando ele diz: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier, acompanhado dos santos anjos, na glória do seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo no pensamento, o que é um indício de impureza, um sinal de impureza. E aqui, em relação a esse princípio, nos leva a uma questão. Nós somos responsabilizados pelo mau pensamento, mesmo que ele não produza nenhum efeito? Cabe uma distinção aqui. À medida que avança na vida espiritual, a alma que se enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, de acordo com a maior ou menor boa vontade que apresente, em função do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, de uma imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta
em depurar-se, mesmo esse mau pensamento cria uma oportunidade de evoluir, porque ela o repele com energia. É um indício da vontade de vencer a imperfeição. Se apresentar uma ocasião de satisfazer um mau desejo, ela o repele. E fica feliz por haver resistido. Fica contente mesmo pela vitória. Por isso a importância. E nós vamos ver a questão da responsabilidade. Kardec nos diz o seguinte, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que a ideia acode, mas a repele, há progressos a realizar-se. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda se encontra na plenitude da sua forma. Nuns, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. E Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Olha só, responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo de bom que acontece conosco. Ah, mas foi minha mãe, porque meu pai, meu chefe que me persegue. Não. Nós somos responsáveis. E nós vamos ver que não só por nós, pelos aqueles que nos cercam também. Por Deus ser soberanamente justo e bom, Ele não está procurando o culpado. Deus não procura o culpado. Ele orienta os benfeitores a descobrir quem é o responsável. Quem é o responsável por essa desorganização? Por esse problema causado aqui? Ah, foi tu? Então resolva. Deus não procura culpado. Ele procura o responsável. Por isso nós vamos ter quantas oportunidades forem necessárias de vir aqui reparar, refazer aquele processo. Isso é importante. Mas a responsabilidade continua conosco. André Luiz, na obra Libertação, fala o seguinte, que são milhares de anos que utilizamos o nosso pensamento para o mal, para a destruição. E hoje, nós estamos colhendo, através do pranto, da dor, do sofrimento, aquilo que nós ocasionamos. Com o objetivo de que mudemos o rumo do nosso pensamento. Estão ainda apegados naquelas cristalizações do passado. Aqueles padrões de comportamento, padrões de conduta que estão dentro de nós. Por isso a importância do pensamento. Diz o seguinte, pensamentos viciados, subjugado à escravidão das paixões, caminhos que escolhemos por vontade própria. Olha só o que ele diz. Deixamos passar as oportunidades de modificar o nosso clima mental e nos comprometemos cada vez mais com a retaguarda das sombras, que hoje está nos cobrando um pesado ônus. Por quê está nos cobrando? Porque nós somos os responsáveis. A responsabilidade, quando nós viemos aqui na Casa Espírita, todos nós que abraçamos a doutrina, viemos estudar. A partir do momento que nós adquirimos o conhecimento, junto com ele vem a responsabilidade. E aí muitas vezes nós adiamos. Ah não, peraí.
Isso é muito difícil. Isso eu não gosto. Por quê? Por que é tão difícil? Porque pede para que nós saiamos da nossa zona de conforto. Que tomamos uma nova atitude, por isso renovar a atitude. Requer que nós façamos a nossa transformação moral. Reforma íntima, como escutávamos isso quando chegamos na casa. Tudo se falava em reforma íntima. O cara ia fazer uma oração, a nossa reforma íntima, tudo isso. É a transformação moral, renovar atitudes, seja o que for. Algo tem que acontecer dentro de nós. Se nós estamos aqui passando situações difíceis e não está acontecendo nada conosco, nós vamos ter que voltar aqui e repetir isso. E a escolha é nossa. Se nós queremos ser os bem-aventurados de amanhã ou os aflitos de amanhã. Cabe a nós. E nós vamos entender a importância do pensamento nesse processo. Ele continua dizendo: profundamente habituados a orientar erroneamente a direção do nosso pensamento, eis que surge o Espiritismo, como bênção de acréscimo da misericórdia divina para nos libertar. Liberdade somente com responsabilidade. A doutrina espírita veio desvendar o processo de nossa libertação e demonstrar que a liberdade tem que ser conquistada com o empenho de todas as nossas energias. Interessante isso. Mas com o selo de nossa responsabilidade. Muitas vezes nós falamos que disciplina, quando fala em disciplina o pessoal se assusta. Disciplina é uma cela trancada. Não, não é isso. Disciplina é a chave que nos permite sair e voltar a qualquer momento. O verdadeiro amor é disciplinado, possui ordem. Quando nós começarmos a entender isso, nós vamos começar esse nosso trabalho, dessa nossa transformação. A verdade é que refletimos pouco a esse respeito. Não damos o devido valor à necessidade de selecionar as ondas mentais que emitimos e as que captamos. E nisso reside todo o segredo, se assim podemos dizer, da existência humana. Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde ou da doença, da paz ou do desequilíbrio. É sabido que o pensamento é mensurável, que é uma força eletromagnética, conforme ensina Emmanuel. Mas estando cientes disso tudo, ainda assim não damos a devida importância à ação do pensamento. Emmanuel nos fala, no livro Pensamento e Vida, que nós respiramos no mundo das imagens que nós projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre aqueles elementos que nos escravizam ou incorporamos os influxos nos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Nós somos responsáveis. Por que nós somos responsáveis? Porque existe uma lei. Existe uma lei, que é a lei de sintonia, de afinidade. E que diz o seguinte, que nós escolhemos as nossas companhias. Porque nós sabemos que nós somos doadores, como foi nos dito aqui, de energias e também recebemos. 24 horas por dia. Mas somos nós que elegemos aqueles em qual nós estamos alimentando e sendo alimentados. E quando ele fala nessas imagens que nós projetamos e recebemos, ele está falando nas formas de pensamento, como dissemos há pouco. Essas cristalizações. Por isso nós somos responsáveis.
E agora nós vamos chegar mais longe. Existe uma obra fantástica, que é o meu livro de cabeceira. O problema do ser, do destino e da dor. E na última parte, ele trata sobre as potências da alma. E existe um capítulo que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Que diz o seguinte, se intitula: A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Só o título já é um ensinamento. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E Leon Denis nos diz o seguinte, que o pensamento é criador. Atua não somente em roda de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem e para o mal. Atua principalmente em nós, gerando nossas palavras e nossas ações. Com ele, construímos dia a dia o edifício miserável ou grandioso da nossa vida presente e futura. Com ele, modelamos o nosso corpo espiritual, porque ele cria formas e imagens que se imprimem na matéria sutil de que nosso corpo fluídico é composto. Olha só. Emmanuel diz que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Leon Denis diz que nós criamos essa imagem. E mais ainda, que elas vão se impregnar no nosso corpo sutil. São as formas de pensamento, as cristalizações. E ele continua. Ele diz o seguinte, que pouco a pouco o nosso ser se povoa de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A nossa alma se enobrece, se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o impulso dado, a chama interior aviva-se ou obscurece. Isso é poesia. Leon Denis é poeta. Não há nada mais importante do que o estudo do pensamento. Seus poderes, suas ações, é o início da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e as vergonhas da humanidade. Olha a importância do nosso pensamento. Por isso está lá, disciplina do pensamento e a reforma do caráter. A nossa transformação. Porque as vibrações dos nossos pensamentos, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso invólucro aqueles elementos que não vibram em harmonia com eles. E trazem aqueles que são similares, formando assim as nossas tendências. Por isso, se pensarmos em assuntos elevados, no amor, na sabedoria, no dever, no sacrifício, pouco a pouco o nosso ser povoa-se e se impregna das qualidades do nosso pensamento. Ele não está dizendo que influencia naqueles que estão em roda de nós? Então a responsabilidade não é só conosco. Nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco e muitas vezes com aqueles que estão em nossa volta. Ah, não, mas eu estou fazendo isso e só eu estou fazendo, mas eu que estou sendo prejudicado. Não.
Todos aqueles que estão em tua volta estão sendo reflexo disso que você está pensando, vivendo. Por isso, quando Jesus diz, se conhece a árvore pelos frutos, aí nós imaginamos já o filho do sujeito. Olha, o filho dele vai ser, o cara é um caco, o filho também vai ser um... Não. Os frutos são as nossas ações e os nossos pensamentos. A árvore somos nós. Por isso a importância e a responsabilidade que nós temos. E meus irmãos, como falamos, Deus é amor. Amor é a lei que rege o universo. Portanto, Ele não vai ficar bravo e mal com a gente. Não. Ele vai nos dar outra oportunidade. Sempre. Cada vez que nós incorremos em erro, Ele fica triste. Não tenho dúvida. Mas Ele vai dar outra oportunidade para nós. E Ele vai continuar amando cada um de nós da mesma forma. Então, o processo depende de quem? De nós mesmos. Por isso Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita cristão pela sua transformação moral. Pelo esforço que faz para domar suas imperfeições. Esforço é uma jornada. Não existe nenhum espírito infantil aqui. Nós já tivemos muitas oportunidades. Todos nós. Já cometemos todos os tipos de desmando. Já nos desviamos muitas vezes das leis de Deus. Mas nessa oportunidade nós prometemos que nós iríamos acertar o passo. Que nós iríamos melhorar. É importante nós lembrarmos sempre. Se nós vivemos num ambiente propício, familiar, procuramos uma leitura edificante, procuramos vigiar os nossos pensamentos, como aprendemos quando chegamos aqui, lembram todos nós aqui da doutrina? Orai e vigiai. Nós aprendemos isso. E o que nós fizemos? Vigiar. O que o outro está fazendo? Primeira derrapada que o sujeito está, nós apontamos o dedo. É orar e vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Só que ele diz uma coisa muito importante ali no início, não sei se lembraram. Hoje, que nós estamos buscando essa nossa transformação, muitas vezes aquele pensamento vem e nós estacamos. Espera aí, isso aqui não é meu. Tem um amigo meu que conta uma história que ele sempre faz o evangelho de manhã, faz o evangelho sentido, abre uma página, faz uma oração que às vezes vem até as lágrimas, se levanta, vai para o banheiro, escova o dente e diz, aquele vizinho, vou pegar aquele desgraçado, construiu aquela... O pensamento vem, vai vir porque nós ainda somos imperfeitos. Mas o importante é nós não deixarmos isso se estender. Porque se nós deixarmos essa vibe levar, nós vamos sair dali, vamos brigar com a esposa, vamos pegar o carro, vamos sair no trânsito e daí vai acontecer uma tragédia. Então nós ainda não temos o progresso realizado, porque ainda somos imperfeitos, mas nós podemos começar. Que aliás acredito que todos nós já começamos, porque estamos aqui numa quarta-feira de sol, esse monte de corações amados aqui, escutando a palavra de Jesus. Esse é o começo. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas. Esse sol maravilhoso, moramos numa praia, num lugar maravilhoso. Estamos aqui buscando a palavra de Jesus. Estamos todos nós com saudade de Jesus. Com saudade de Deus. Do amor que flui dele para todos nós. Se fecharmos os nossos olhos, nós vamos sentir a saudade das nossas origens, de Deus.
Talvez por isso estejamos aqui, porque estamos todos nós com saudade de Jesus. Essa grande revolução do pensamento, inaugurada pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido, nos convida a abrir mão daquela imagem de um Deus antropomórfico, sentado no trono, aquele rei medieval, e nos convida a entender o Criador como a mente suprema, que governa, que plasma e sustenta toda a criação infinita. Quando Emmanuel falou, a terminologia utilizada por Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos coloca que pensamento não é simplesmente cognição e intelecto. Pensamento é uma amálgama que reúne todas as potências do sentimento com as potências do intelecto. Então, pensamento divino é a inteligência suprema no amor infinito que sustenta a criação. É pelo pensamento que nós nos relacionamos com Deus. É pelo pensamento que nós nos refletimos, nos relacionamos. Mas também é por ele que nós estacionamos naquelas experiências reencarnatórias que nos levam ao sofrimento. Talvez por isso, aquela prece, falamos há pouco, aquela prece improvisada, sincera, o impulso da alma em direção às potências infinitas tenha tanta virtude. Nesse diálogo solene da alma com a criação, com o seu Criador, os influxos do alto descem e invadem a nós. Nos fortalece. A consciência, a compreensão da vida aumenta. E nós sentimos mais do que podemos nos expressar a importância da mais humilde das existências. A oração, esse diálogo do ser com o mundo espiritual e divino, é o impulso da alma para a verdade eterna. É a entrada, por um instante, na vida superior e real, aquela que não tem termo. Agora eu pergunto, por que é tão difícil mudar o pensamento? Por que é tão difícil? Porque é simples, muda o pensamento. Lembra uma musiquinha da evangelização? Mude o pensamento, tome uma atitude, seja uma pessoa melhor. Por que é difícil? Porque existe em nós uma parte que é consciente e outra que é inconsciente. Kardec nos elucida que se reconhece o estado evolutivo do espírito pela linguagem que emprega. Emmanuel diz que nós estacionamos em imagens. Os benfeitores no mundo espiritual, a fim de analisar o processo do nosso relacionamento afetivo, toma por base as últimas 5 encarnações. E tem chegado à mesma conclusão. A repetição dos mesmos padrões e erros nas 5 experiências. São as cristalizações. São os padrões de comportamento que já vêm enraizados de outras vidas, de outros momentos, compromissos que ainda não conseguimos sanar.
Quando falamos padrões de conduta, padrões de comportamento, nós discutimos aqui no nosso encontro, nas quartas da tarde, sobre aqueles processos que nós vemos da violência familiar, do abuso de crianças, mas nós julgamos sempre olhando o exterior. Porque nós costumamos olhar o que acontece por fora. Ninguém sabe o que se passa por dentro. Qual foi o processo daquele espírito? Por que ele já passou? Então, meus irmãos, quando você olhar para alguém e dizer que aquela pessoa não merece a tua consideração, não merece o teu respeito, lembre-se que nós já cometemos todos os tipos de desmandos. Não vou olhar para ninguém, porque eu já olhei para a mulher ficou brava. Nós já botamos gente na fogueira. Já cometemos crimes bárbaros. Hoje, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Toninho 2023. Imagina que esse cara não foi no passado. Nós temos que compreender isso. E não é para que nós nos sintamos culpados quanto a isso. Não, é para que assim nós consigamos evoluir. Para que a gente tome uma decisão, porque nós chegamos hoje numa encruzilhada existencial, onde se faz necessário que resgatemos os princípios da ética e da moral. Tivemos uma palestra maravilhosa de uma irmã que eu conheço, que está aqui perto de nós, na semana passada, falando dos princípios da doutrina. Nós mesmos que somos espíritos, estamos aqui, muitas vezes nos esquecemos desses princípios. Porque se nós nos recordarmos disso, a nossa conduta vai ser diferente. Porque não basta somente dizer que nós somos espíritos. Nós temos que agir como espíritos. Nós temos que viver a doutrina espírita. Aqui é mais fácil. Chegamos aqui, a casa foi preparada, a espiritualidade, nosso irmão fez uma palestra também, dizendo de todo o processo que acontece, a higienização, a ozonização, até aparelhos são instalados aqui para o atendimento daqueles irmãos mais recalcitrados. Então, quando nós entramos aqui na casa espírita, eu costumo dizer, está todo mundo alegre, rindo. É capaz até de nós volitarmos. Todo mundo feliz. Oi, sempre rindo. Oi, não tem problema nenhum. Mas nós temos que levar isso para a nossa vida. Nós temos que levar isso para a nossa casa. Como, Toninho? Evangelho no lar. Evangelho no lar. Tira um dia por semana. Escolha um dia, uma hora. É um compromisso que você está assumindo com a espiritualidade. E faça o seu evangelho. Com a sua família. Ah, mas Toninho, eu sou sozinho. Tu nunca está sozinho. E aí você vai estar fazendo uma faxina na tua casa. A higienização. Mudando as vibrações da tua casa. E como é o mal, nós passamos a maior parte do tempo em nossa casa. Nós estamos propiciando aí o início dessa nossa transformação. Porque quando, olha só, Deus, porque Deus é a inteligência suprema do universo. Ele sabia da dificuldade que todos nós íamos ter. Por isso ele colocou nós em grupos familiares. Para que ali a gente aprendesse. Por isso é a primeira escola da alma. Para que aprendêssemos ali e dali exportássemos para fora. Quando o nosso filho vai para o colégio, para a escolinha, para o pré, depois vai sair, vai se relacionar, orçamento social, mais tarde vai ser um compromisso profissional. Ele vai colocar aquilo da forma como ele foi. Por isso, os pais têm responsabilidade. Os pais têm responsabilidade. E Deus vai perguntar, o que fizeste do filho que eu coloquei na tua... Nós somos responsáveis. Pelos nossos atos, pensamentos, pela autoridade que recebemos, pelo poder, pelos recursos que recebemos, e muitas vezes pensamos só em nós. Por isso a responsabilidade. Quando falamos em responsabilidade, é em todo o processo da nossa vida.
E como surge no íntimo, no nosso íntimo, os pensamentos. E eles são criadores, acabamos de ver. E nesse livro que eu falei, do problema do ser, do destino da dor, ele não fala só do pensamento, ele fala de outras potências. A vontade, o amor. Imagina nós juntarmos aqui a vontade, o amor, que vão gerar os nossos pensamentos. O que vai acontecer com nós? Conosco. Nós vamos viver num mundo feliz, num mundo ditoso. Porque nós vamos pensar em fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse para conosco. É um segredo. Por que nós falamos isso? Porque nós vivemos num mundo de relacionamento. Relacionamento. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com o próximo. E nós vamos chamar Kardec aqui para o baile. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por caridade? Aquela que Jesus nos ensinou. Aí ele diz: benevolência para com todos. Ah, mas ele não é do meu partido político. Benevolência para com todos. Não, mas ele não torce para o mesmo time de futebol. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. O negócio começa a pegar. Indulgência. Vem a história do orar e vigiar. Primeira coisa que o cara faz, nós vamos receber. Julgai a vós mesmo antes de julgar os outros. Disse Jesus. Perdão das ofensas. Falamos hoje sobre o perdão. Se nós não conseguirmos o BIP, que foi tão bem ensinado pela nossa monitora lá no EPM1, BIP, benevolência, indulgência e perdão. Lembra do BIP? Quando der o BIP, tocar aqui, você vai lembrar disso. Benevolência, indulgência e perdão. Sem isso, nós não vamos conseguir nos relacionar com ninguém. Nem mesmo com Deus, que é a primeira, a principal, aquela que baliza todas as outras relações. E nós vamos mais longe. Se nós pegarmos, nós que abraçamos a doutrina, nós temos lá na terceira parte do Livro dos Espíritos as leis morais. As leis morais. E as leis morais tratam do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Está lá as duas primeiras leis. Leis divinas ou naturais. Lei de adoração, nossa relação com Deus. Depois vem lei do trabalho, lei de sociedade, lei de construção. E como é que acaba esse capítulo? Lei de justiça, amor e caridade. É uma só. Lei de justiça, amor e caridade. E o que Kardec diz para nós? Que ela abrange todas as outras. E mais interessante ainda, qual é o próximo capítulo do Livro dos Espíritos? Quem estuda aqui pode me ajudar? Vocês lembram? Perfeição moral. É o nosso destino. Quando falamos que uma das bem-aventuranças diz respeito ao nosso destino, à vida futura, é porque Jesus nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É a nossa busca. Ele está nos dando um norte, um porto seguro, um princípio. Não que nós vamos conseguir ser perfeitos que nem Deus, mas nós vamos ter uma referência. Mas o que aconteceu? Logo depois que Jesus voltou para a governadoria espiritual do planeta, nós tiramos Deus e colocamos o homem. E isso perdurou. Séculos e séculos. Agora, o processo é mais sutil. Agora é mais sutil. Qual é a referência? Não tem referência. Conforme o prisma. Não pode matar, só uma matadinha. Não pode roubar, só uma roubadinha. Não, mas é porque eu postei porque eu peguei um recibo, porque não sei o quê.
E daí nós nos avoramos a julgar os outros. Esse bando de corruptos, que é político, que é não sei o quê. E nós, no momento em que nós somos chamados por um amigo que diz para nós assim, ó, seguinte, aquela tua multa, tem um amigo lá no Detran que vai lá, paga para ele, tira a multa. Tu está incorrendo no mesmo erro que o cara lá na frente. Não existe meio termo. O processo todo da nossa busca pelo ser humano do bem, por essa nossa transformação, não precisa ser com grandes obras. Me lembro de uma palestra de um irmão que falou, são as pequenas coisas que vão nos fazer chegar a essas grandes coisas. Ninguém consegue perdoar que nem anjo, mas as pequenas coisas nós conseguimos perdoar. E se nós não começarmos, o que nós estamos fazendo conosco mesmo? O que nós queremos? Ser os bem-aventurados de amanhã ou ser os aflitos de amanhã? Depende somente de cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Que assim seja.